Vamos lá. Faz uns meses acompanho o Papo de Graça, estou adorando a simplicidade do Evangelho. Obrigado por tudo. Amém. Pergunta é a seguinte: por que Jesus expulsou os vendilhões do templo com violência, derrubando as barracas, e não apenas os repreendeu com a palavra de forma pacífica? Por que ele não fez isso? Saí em nome do Filho do Homem, porque Jesus não falava em nome de Jesus, ele só falava em nome do Filho do Homem, ou em nome do meu Pai. Isso, em nome do meu Pai. Agora, com o demônio ele só dizia saí. É porque a comunicação precisava da violência como expressão. A comunicação, em Jesus você tem todo tipo de comunicação. Jesus fez um monte de coisa que ele não precisava fazer. Aliás, ele não precisava ter feito nada para fazer tudo. Porque nele, tudo que foi feito, se fez. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele até diz, quando ele ressuscita Lázaro, ele pede desculpas ao Pai por fazer aquela oração. Lembra disso? Ele pede desculpas na frente da tumba. Ele diz: Pai, graças te dou porque tu me ouviste. Ele não tinha falado nada. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou orando alto, em voz alta aqui, por causa deles, porque senão eles não sabem entender nada. Olha, que coisa fantástica. Não é lindo? Ele é fantástico. Pede perdão. Desculpa. Foi mal aí. É só assim, tem que ser através da comunicação antropomórfica. Sim. Tive que usar esse recurso. Para eles entrar, ou então passar lama e saliva no olho do cara. Para que ele precisa disso? Não, é porque tinha gente vendo, essas pessoas tinham que ver a comunicação do fenômeno. Sim, Caio. Ou aquela história de pegou nas orlas das suas vestes. Para tudo, porque eu senti que de mim saiu o poder. Ele precisava dizer quem me tocou, ele sabia quem tinha tocado nele. Exatamente quem tinha tocado nele. Mas a vida tem que continuar. Os interlocutores, os protagonistas do fenômeno histórico têm que falar, têm que se manifestar. Tem que se apresentar, né? Claro. Para que ele precisava transformar água em vinho num casamento? Isso precisaria ser uma transformação. Sim. Mas estaria ter ficado quieto lá e ter dito para si mesmo, esse vinho não vai acabar. E pronto. Mas não, ele fez daquilo, fez algo de caso pensado, com discrição, porém, com inevitabilidade de constatação. E foi uma parábola para o templo, porque em João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que colocam a purificação do templo lá no final da vida de Jesus, é uma das coisas, junto com a ressurreição de Lázaro, e outras falas dele no átrio do templo e nas imediações do templo, são as coisas que se acumulam para justificar a morte dele por parte das ações violentas dos judeus e dos que estavam associados. Então, ele não precisava ter feito nada daquilo. Não precisava ter entrado montado num jumentinho. Mas foi para que se cumprisse a Escritura. Toda hora ele faz uma concessão àquilo que de outra feita era meio ridículo. E o próprio texto lá da expulsão do templo, em João, precede o transformar a água em vinho. Lá no templo está aquela corja de vendilhões, ele expulsa todo mundo, aí vai para um casamento e manda botar água em talhas de pedra batismais. Eram do mesmo tipo que eram feitas as ablações de purificação para ter acesso ao templo. Rapaz. Aí ele chega e diz: olha, eu vim, foi para que isso se transforme em alegria, para que isso seja um casamento de vocês com Deus e não uma relação perversa como essa que está estabelecida no templo. E mais ainda, a própria Escritura é evocada quando ele, tomado de zelo, diz:
e o zelo da tua casa me consumirá. Pois eis que a tua casa será chamada casa de oração para todos os povos. E o texto diz, e para se cumprir as escrituras que dizem, o zelo da tua casa me consumirá, porque a tua casa será chamada casa de oração. Ele expulsou os cambistas, virou as mesas, soltou os pombos, fez tudo. E o cara chama isso de violência. Isso não é violência, é violência para os viados pós-modernos. Eu nasci num mundo onde isso não era violência. Se eu chegasse na minha casa e tivesse um monte de gente fazendo o que estavam fazendo no templo, e eu saísse abrindo os pombais, soltando as pombas e expulsando todo mundo da minha casa, que violência era essa, meu filho? Ou ele não é filho do pai, e aquela casa não era casa do pai, e o zelo não era zelo pelo pai, e sem mais do que isso, aquilo não era um modo operandi, aquilo era uma linguagem cumprindo de maneira dramática, como uma caricatura eterna, a profecia do zelo do Filho de Deus, olhando para a brincadeira dos homens com as coisas do Pai. Violência nenhuma. Está dentro da minha casa, meu amigo. Não diz que ele saiu dando burdoada, que ele pegou um cacete, quebrou cara, a cabeça, empurrou, pisou, e saiu dando puxavancos, e catiripapos, e socos. Não. Quem é que sofreu a violência? Mesas foram viradas. Dinheiro foi derramado. Pombinhos em gaiolas foram soltos, e passarinhos e todos os outros animais que estavam ali para serem sacrificados. Aí ele vem dizer que violência. Violência era o culto em si, que era uma violência. E uma violência porca e suja. Qual é o teu conceito de violência, meu filho? A coisa ficou muito politicamente correta. É nojento. É uma coisa que me dá asco esse negócio de vocês. Ai. Eu tô ligado. Vamos crescer. Deixa os meninos. Agora, meu amigo, o jogo é jogo. O treino das crianças já passou. Sim. A gente está aqui separando os meninos dos homens, entendeu? E acabou.